Eu vou falar da estabilidade de duas taxas aqui no Brasil. Uma delas, a taxa básica de juros, que o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter em 14,25% ao ano. E a outra é a taxa de desemprego, medida pelo IBGE, que ficou em 7,6% em setembro, a mesma taxa do mês de agosto. Mas vamos começar pelos juros. Essa decisão do Copom era para lá de esperada diante da pouca margem de manobra que ele tem atualmente. A inflação em alta, com a possibilidade de subir ainda mais até o final do ano, em tese, levaria o Banco Central a aumentar mais os juros. É uma forma de desestimular o consumo e, através do consumo mais fraco, desestimular aumentos de preços. O problema é que a inflação tem subido por outros fatores, como o tarifaço, que parece não ter fim. É aumento de energia, aumento de preços administrados, como da gasolina, outras tarifas, botijão de gás, enfim, decisões que dependem do governo, que lá atrás tentou segurar artificialmente a inflação e agora tem de corrigir, porque provocou uma desorganização financeira muito forte em vários setores, na Petrobras. Enfim, esse tarifaço acabou acarretando aumento de custo para as empresas, então mesmo com uma demanda já mais fraca, com a economia apontando por uma recessão de 3% neste ano, tem muita empresa tendo de aumentar preços para ter uma margem de ganho mínima, para poder continuar administrando a própria atividade. Então, a recessão, a desaceleração do consumo não estão tendo o efeito que se imaginava que poderia ter em termos de contenção do avanço da inflação. E o Banco Central, diante desse cenário já recessivo da economia, claro que pensa duas vezes antes de aumentar ainda mais os juros. Mas tem outros problemas. Um deles é o ajuste fiscal ou a falta de um ajuste fiscal. O governo, nesta semana, deve anunciar um rombo imenso das contas públicas para este ano. Vai ser impossível ter qualquer superávit das contas públicas e os juros, quando sobem, eles têm um impacto direto sobre o endividamento do governo. O governo não está gerando saldo para pagar a dívida e aí a dívida cresce ainda mais com a alta dos juros. Então, esse é outro limitador a qualquer atuação do Banco Central. Enfim, mesmo com inflação alta, o Banco Central, pelo jeito, vai ficar acompanhando esse processo, aguardando que a própria força da economia, a desaceleração de atividade, o fim do tarifaço, em algum momento acabem derrubando a inflação. Um dos problemas é que o dólar segue em alta e o dólar ainda pode trazer problemas nesse sentido. Agora, em relação à taxa de desemprego, até pode ser vista como uma boa notícia o fato de a taxa ter permanecido estável de agosto para setembro em 7,6%. Só que é a pior taxa para o mês de setembro desde 2009, que foi quando a crise internacional atingiu com mais intensidade a economia brasileira. Portanto, não é um dado favorável. E, por outro lado, nós temos acompanhado uma queda quase contínua do rendimento médio do trabalhador, que chegou a 4,9%, essa queda, na comparação com setembro do ano passado. E mesmo em relação ao desemprego, o aumento foi muito forte. Aliás, o desemprego no ano passado estava em 4,9%, agora subiu para 7,6%. A queda do rendimento médio do trabalhador foi de 4,3%. Portanto, há uma precariedade muito maior do mercado de trabalho, aumentou o contingente de desempregados. Nós temos hoje muito mais trabalhadores na informalidade e com um rendimento médio menor, o que reduz a massa de rendimento da economia brasileira e, consequentemente, acaba reforçando o processo recessivo, o processo de queda de atividade através da desaceleração do consumo. Enfim, essa estabilidade das taxas não significa, de modo algum, uma sinalização mais favorável quando o andamento da economia brasileira.